Boa tarde, pessoal que está aqui nos assistindo de forma presencial, online, né? A gente está fazendo, através do nosso Comitê de Ética em Pesquisa, né, nossa segunda troca de experiências. E aí a gente pensou dois assuntos, né, que tem muita, né, quando vamos tentar discutir nessa parte de ética e ciência, principalmente nesse momento em que a gente está vendo muita mudança, né, muita diversidade de assuntos acontecendo em torno, né, do nome Comitê de Ética, do CONEP, do novo sistema, da nova lei, que, né, o ano passado foi promulgada e houve um decreto, né, para regulamentar isso. Então, muitos assuntos e temas, né, vão estar aqui. A gente conseguiu pensar dois temas, né, para que a gente pudesse finalizar o nosso ano com essa troca de experiências, né. Então, nós vamos falar sobre também inteligência artificial, que é um assunto que também está permeando, né, o nosso cotidiano, no dia a dia, e também trazendo para o contexto de ética em pesquisa. E também vamos falar sobre a lei, né, a nova lei que foi promulgada no ano passado, né, falando sobre o novo sistema, que é a Instância Nacional, né, de Ética em Pesquisa, que nós vamos, né, ter acesso aqui. Então, eu queria convidar o professor Álvaro, que fala, né? Ele vai se apresentar, que aí ele vai falar sobre a atuação dele, né, como que ele vem contribuindo com a ciência, né, espero que você fale experiências boas, né, que você tem trazido e contribuído. Então, seja muito bem-vindo, tá? Queria agradecer aqui a presença do Comitê de Ética e Pesquisa, dos nossos membros, da doutora Vânia Barreto, que é a nossa diretora de ensino e pesquisa, que está aqui hoje, né, prestigiando esse momento, né, e entregar aqui a palavra para o professor Raul, para se apresentar e trazer esse tema interessante aqui para nós. Saúde a todos que estão em eu fui parte do Estado, muitos anos atrás, da Secretaria de Saúde, mas a nível de Hospital de Messejana, Serviço de Verificação de Óbitos, hoje 15 anos, já tenho um pouquinho de história aqui na universidade, sou servidor da Universidade Federal do Ceará, então um ladinho, já fiz literalmente atravessar a rua e jamais negaria um convite de falar sobre ciência, principalmente como um centro, ao qual há muitos anos eu sou doador e vivo, de fato, essa instituição como um usuário da importância dessa instituição, não só a nível de assistência, mas eu acredito que a nível de pesquisa científica que tem um poder inestimável. Tem acesso a informações, tem acesso a dados, tem acesso a mentes brilhantes, que é o principal recurso da pesquisa, não é o recurso financeiro, sim recursos humanos. Eu acredito que aqui está, claro, de fato, a elite da hematologia do estado do Ceará, e eu acredito que muitos bons ventos trarão muitas ciências aqui, principalmente com essas iniciativas dos comitês de ética, porque aqui é a base. Se nós não falarmos de ética em pesquisa, nós não devemos iniciar. Isso é uma dificuldade que eu sou professor, pesquisador do CNPq, professor de 2 programas de pós-graduação aqui na universidade. Eu acredito que esse é o principal alicerce de discutirmos com os nossos alunos. Hoje eu tenho 5 alunos de doutoramento conosco e é uma das grandes dificuldades. A bancada, o aluno sabe, recrutar um paciente, ele sabe, mas muitas vezes quer tratar um pouco da ciência num contexto de vai dar certo, num contexto de que pode ser assim, num contexto de que a informação do paciente, por fazer parte da minha pesquisa, ela não é mais do paciente, ela é minha. Esses descuidos científicos nós temos que começar a lapidar. Porque é como se fosse uma cultura, está inerente à nossa cultura de pesquisador, é aquele tema chato que ninguém quer discutir, e nós temos que mudar essa cultura. Faz parte de nós pesquisadores, faz parte de vocês que trabalham no Comitê de Ética. Eu acredito que é uma preocupação. Eu vou mostrar dados alarmantes aqui. Eu não sei, aqui eu não posso dialogar tanto quanto com o pessoal que está de casa, mas estamos com 7... Está acompanhando o chat, se tiver dúvidas no chat, pode partilhar, não tem problema nenhum, a gente pode conversar, tá? Quem estava nessa palestra no ano passado? Você estava? Então, quem não estava, quem estava, se lembrar das respostas, não responde,
eu atualizei um pouquinho desse material, principalmente para avançar nas nossas preocupações, tá? Então, quem estava, não precisa responder essas próximas perguntas, mas peço a participação de quem está no chat e de quem está aqui, que não esteve no ano passado, tá? Minha palestra se intitula Ética da Inteligência Artificial na Pesquisa de Saúde, sabendo sobre a última desatualização da Declaração de Helsinki. Meu nome é Raul de Ribeiro, sou pesquisador da universidade, tá? Por ser um evento que está sendo transmitido, né, eu tenho que fazer esse conflito de interesse, que eu não tenho quaisquer conflito de interesse com a instituição, mas sempre tenho que reportar o meu elo com a Universidade Federal do Ceará, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? Eu sei que já teve um spoiler do próximo slide, mas é uma realidade que nós estamos vivendo e que nós não temos que fugir. Quem estava na última palestra, se me faz essa pergunta de, eu não sei se está passando direito, deixa eu ver. Opa. Pronto. Esse é o símbolo que todos estão vivendo hoje. Tem hipocrisia em alguém que nunca usou essa ferramenta aqui. A senhora já utilizou essa ferramenta. A senhora sabe o que estamos falando? ChatGPT. O que nós estamos tratando é o maior avanço do mundo moderno. É a inteligência artificial. Que de inteligente não tem nada. Nós temos até que mudar a terminologia de inteligência artificial. Ela é uma falácia, um produto de marketing. Essa nomenclatura ela veio para o mundo moderno, mas o mecanismo atrás de aprendizagem de máquinas ele já existe desde 1970, se não me engano, já é algo muito antigo. O grande cerne de tratar como inteligência é algo que, de fato, não tem inteligência, porque a inteligência irracional ele é algo inerente à espécie humana, não um processo de aprendizagem. Outras espécies também têm a capacidade de aprendizagem, mas a inteligência artificial, a qual denominamos hoje, ela sim é a ferramenta do mundo contemporâneo e ela sim vai modificar diversas carreiras. E ela tem um grande cerne, usar essa ferramenta, não sei se está passando de bem, usar essa ferramenta como mecanismo de facilitar a tua vida, de organizar a tua vida, de dar respostas mais rápidas, até mesmo com o risco de ter respostas errôneas, porque nós estamos falando literalmente de uma máquina que está rica em informações, e dentre essas informações, há informações certas e erradas, tem um risco. O que é que está acontecendo agora? Em muitos momentos vai conflitar o meu papel de professor e o papel de pesquisador. Eu vou, em alguns momentos, me preocupar, claro, com o reflexo da ciência, que ela reflete uma sociedade. Pacientes precisam da ciência que está sendo feita hoje, mas também as pessoas que vão fomentar essa ciência no futuro estão sendo formadas baseado nisso. E eu tenho as minhas preocupações. E eu vou mostrar dados para vocês que, de fato, está preocupante. Principalmente para vocês que trabalham intimamente com o Comitê de Ética. O que é que está sendo... Não sei se vocês já passaram por essa pergunta. O que está chegando via plataforma Brasil para vocês? Foi feito por pessoas ou por IA? Vocês já se perguntaram isso? Já se... Isso é uma coisa. A senhora acha... Só pelo linguajar, a senhora acha que já dá para saber? Tem aquelas estratégias, né? Tem muito texto no IFEM, pivotal, o policial tem essas estratégias. E isso não é delicado? Será que a pessoa utilizou a inteligência artificial para, de fato, ajudá-la na escrita do conteúdo científico para a abordagem ética do assunto? Ou ela está... Não, pior. Será que ela utilizou aquilo para idealizar aquilo que é de sua responsabilidade? Nós estamos vivendo esse nível, pessoal. Nós estamos vivendo o declínio cognitivo de muitos pesquisadores ao ponto de não conseguir gerar novas perguntas. Porque as perguntas estão sendo geradas pela própria IA. Em um ciclo vicioso com um ou dois textos que você fez o upload na inteligência artificial e ela só está se baseando naquela informação. Ou seja, diferente do Homo sapiens sapiens, a inteligência artificial é limitada. São milhões e milhões de pessoas utilizando simultaneamente. E aqui no nosso psique é só uma pessoa pensando naquela problemática. Então, essa é uma preocupação que nós temos que, de fato, levar em conta para as pesquisas que estão acontecendo atualmente. Hoje,
como uma Nature da vida, como uma Science da vida, como revistas de alto impacto estão trabalhando com isso, eu sinto que elas estão começando a distinguir contra. Porque chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto de saber o que é IA e o que é pessoa. Porque as revistas, né? Já De ser em que momento você usa, você pode indicar. Eu acho até mesmo em tom de desnecessário. O pessoal está intrínseco. Já está inerente. Eu acredito que todos vão usar em algum momento. Para tirar uma dúvida, para melhorar um texto, para traduzir. O meu maior uso de inteligência artificial é traduzir. Profissões acabaram. Antigamente, eu estou falando, tenho 15 anos de doutoramento, vou fazer 10 anos, 15 anos de formado. Na minha época, a gente gastava muito dinheiro para traduzir artigos. Hoje não precisa. Você pede para a IA fazer uma tradução para um jornal britânico, ela vai usar o linguajar o inglês britânico, e se for para uma revista americana, ela vai colocar o inglês americano. E vai ficar perfeito. Acabaram-se aquelas empresas de traduções, mas para isso daí eu acho que é muito útil. Mas para gerar ideias, para gerar risco, pode ser um paciente. E esse paciente pode ser o próprio pesquisador. E isso é importante, porque eu tenho eu sempre trago essa pergunta nesse material, porque nos cega. Eu concordo com a senhora, em muitos textos dá para ver. Quando vocês veem um texto enaltecendo muito algo, é muito provável que seja por IA. Porque a IA, ela foi feita para enaltecer. Você tem até mecanismos dentro do ChatGPT que você consegue dizer, ChatGPT, seja sincero, não enalteça. Você dá instruções, ou seja, ele não é tão inteligente assim. Você já ensinou. Você já ensinou. É por isso que o nome não é inteligência artificial. O nome é aprendizado de máquina. É machine learning. Você tem que ensinar. Você tem que trabalhar. Por isso que quem usa o ChatGPT gratuito, você está aumentando em 10 vezes a chance de erro. Porque o ChatGPT é gratuito, tu não consegue fazer upload suficiente, porque ele não vai te dar as memórias suficientes. Então, você está trabalhando literalmente com o que está no www, correndo risco de muitas informações ali dentro serem erros. Isso vai confundir muito. Por quê? Porque os próprios editores científicos não estão conseguindo diferenciar isso, tá? Vocês acham que o ChatGPT pode, de fato, inferir negativamente no campo científico? Não pode? Eu vou fazer a pergunta para quem estava no ano passado, mas já vai ter novidades para vocês. Olhem essa imagem. Para você que está de casa, para vocês que estão presentes, obviamente quem estava no ano passado lembra disso. Isso daqui foi publicado na Nature, é um quiz. A senhora lembra disso? Isso daqui são informações que foram publicadas em artigos científicos. Essas imagens de pesquisa científica, elas foram, de fato, representadas em publicações. Todos esses artigos, eles foram retirados, porque foram identificados, claro, uma criação por IA. Eu fico pensando na mentalidade do pesquisador que trabalha primeiro com recurso público. O meu salário como pesquisador da universidade é um recurso público. A minha bolsa de produtividade é com recursos públicos. O dinheiro que eu faço com pesquisa é com recurso público. E o que eu vou devolver para o público? Que a gente tem um resultado desse? Para ter um artigo a mais no currículo? Não faz o menor sentido. Entenda que nós estamos falando conceito real de ética. O conceito real de ética não é o que está na filosofia da ciência. O conceito real de ética é aquilo que pode ou não agredir o ser humano. É o que pode ou não afetar a saúde de pessoa, de uma grande comunidade. É o que pode ou não matar os. São ações. Isso daqui são respostas que podem estar dando um advento de um novo tipo, de uma nova droga, de uma nova resposta terapêutica. Quem não estava na aula do ano passado? Você não estava. O senhor não estava. Você consegue dizer quais dessas imagens são reais e quais não são?
Vocês conseguem dizer? Para vocês, essa imagem científica, ela é uma imagem criada por IA? IA. Esse artigo, de fato, está publicado no Nature, tá? Vocês acham que essa daqui é real? Você acha que não? Você acha que é IA, né? Senhora? Não. Todas essas imagens estão na Nature, elas já estiveram em outras pesquisas. Para vocês, aqui, vocês acham que é IA? Que seria IA? Aqui. Pronto, ficou ótimo. Ficou bem melhor. Para vocês, e se o pessoal de casa quiser opinar, estão vendo no chat de vocês, tá bom? A primeira seria IA ou não IA? IA, perfeito. A segunda, não seria IA. Perfeito. Aqui, seria IA, tá? Aqui, essa daqui seria real, perfeito. Essa daqui, IA. E essa, IA também. Quando eu vi a primeira vez, eu fiz esse quiz, porque a Nature, ela fez o artigo e fez uma simulação, um quiz real dentro da página. Você clicava antes de ver o PDF, antes de ver a resposta dele. Eu errei todas. Para que vocês estejam em casa, tirem logo essa ansiedade, vocês que estão aqui. As que estão marcadas de vermelho foram feitas por IA. Nossa. Eu disse que isso daqui era real, e isso daqui era real, e isso daqui era real. Não assusta? Assusta mais saber que essas 3 imagens estavam em revistas de alto impacto. E elas representaram um estudo que tinha alicerçado um método científico, que foi gasto recurso provavelmente público, se for fora, pode ter sido de indústria farmacêutica, atrás de um artigo. Gastaram recursos humanos, gastaram energia para transferir essa informação. Tem isso criado por IA. Não foi criado. Não existe esse resultado. Foi criado. Você mede para IA. Cria um tecido histológico. Você dá uma instrução, esse prompt. Querem se assustar mais? Todas essas diminuições de calor, isso é feito por IA. Tudo. Isso que está marcado foi feito por IA. Esse resultado de Western blot foi criado por IA para mostrar a diminuição da expressão de uma proteína. Todas essas informações de células, isso daqui tudo foi criado por IA. Isso assusta? Assusta a tal ponto de dizer o que está no PubMed é verdade. Será que eu estou escrevendo um artigo? Será que eu acho que eu estou pegando e citando? É verdade ou não? Mas isso é um questionamento que nós vamos ver nos próximos anos. Nós não temos como fugir disso. Não temos. Eu me lembro, vou falar uma coisa pessoal, terminei meu doutorado em julho de 2016. E parece que foi assustador mesmo. Eu já tinha mudado a minha banca de São Paulo para Fortaleza, e eu já tinha mudado o CDEX, eu estava reanalisando os dados para terminar os meus slides, e eu errei uma conta. A fórmula é 2 elevado a menos delta C. Quem trabalha com expressão numérica sabe o que eu falo. Quando eu fiz as minhas análises, eu já tinha mudado a tese. Na minha calculadora, eu não coloquei o sinal de menos. Ou seja, os meus resultados estavam errados e a minha discussão estava errada. O que estava aumentando a expressão estava, de fato, diminuindo. Na mesma hora, era um sábado, uma sexta-feira à noite, eu fui na varanda da minha casa, liguei para o Dr. Ronald, meu orientador de doutorado, posso falar isso porque é a minha vida, então não tem problema nenhum, eu disse assim, estamos errados. Os cálculos foram errados, Aí eu disse assim, 48 horas eu vou refazer minha tese. Passei, não dormi, claro, de sexta até domingo, eu refiz todas as análises, escrevi todos os resultados e discuti novamente. Os artigos que eu usei, eu tive que mudar todos porque eles eram contrários àquele resultado. Você discutiu em cima do resultado que era positivo e era negativo. O que, de fato, nós podemos confiar na ciência?
o que, de fato, vocês que trabalham dentro do comitê de ética que estão recebendo conseguem definir se aquela pesquisa, de fato, ela é importante ou não, ou ela foi construída por pessoas. Olha o mundo que a gente está vivendo, tá? Olha o mundo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo, eu trouxe só dois, são prints de redes sociais, onde ele entrega, ele trabalha em 24 horas, a partir de R$ 10. Isso assusta para vocês? Eu não sei. Mas ainda estamos falando de ética aqui. Ele ainda te dá um relatório titular e vai responder os professores. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho especialização na Federal de São Paulo, mestrado e doutorado aqui na UFC e doutorado no Hospital de Felicidade. Assusta eu ser chamado de professor e essas pessoas serem chamadas de professores. A nossa categoria está falida nessa realidade, se nós não fizermos algo. Não assusta. Todos aqui são do comitê de ética. Não é do comitê de ética, mas você é usuário do comitê de ética, se quiser mandar pesquisa, alguma coisa, não é isso? Sim. Isso daqui vai assustar vocês, tá? Uma IA para fazer o projeto na plataforma Brasil. Isso está sendo comercializado. Só que vocês botarem no Google um assistente de projeto de pesquisa para a plataforma Brasil. Está sendo feito por pessoas, pessoal? Eu acho que não, porque tem muitas pessoas dizendo aqui, ó, eu quero 24 horas para receber um link para poder comprar a IA, para fazer nova IA para o Comitê de Ética e Plataforma Brasil. O trabalho de vocês está muito delicado. Vocês têm que ganhar mais. Por que vocês têm que ganhar mais? Eu fui sarcástico. Eu fui sarcástico. Pessoal, não está assustador? Vocês trabalham com uma estrutura que foi criada em 2008, mas foi implantada de fato em 2012, salvo engano, que funciona há 13 anos, com o intuito de fugirmos daquela ciência maldita do nazismo, do fascismo, dos testes com seres humanos, para ter um controle sério das pesquisas que acontecem no território brasileiro. Vou falar território brasileiro porque eu acredito que tem membros do nosso grupo África que está aqui assistindo. Falo de Angola, por exemplo, a lei de pesquisa biomédica foi aprovada agora, em maio de 2025, até então não tinha lei de pesquisa, não tinha diretriz de pesquisa em território angolano, então essa demanda de ética em pesquisa é urgente, não só para o Brasil, tá? Mas saber que tem empresas que estão, de fato, vendendo serviços a R$ 10 para fazer um trabalho de conclusão de curso de alunos que no futuro vão usar a mesma IA para fazer o seu mestrado. Deixa eu só botar uma IA para fazer a tese de doutorado. Você entrega 200 artigos e ela te entrega a tua tese de doutorado pronta. É, para mim, assustador. E eu não sei como é que a gente vai... Não tem discussão, porque a própria IA está fazendo isso. Eu posso ser sincero para a senhora, uma pessoa que não tem caráter, não vai ter. Ela não tem a essência. Então, os científicos, eu não vou falar nomes, mas tem revistas científicas no Brasil que estão publicando mais de 1.000 artigos a cada 2 meses. Eu publiquei esse vídeo e no doutorado. A gente se meteu na Virgínia, bateria que a gente fez, porque aqui a revista está com custo mercado. No Brasil? Vamos fazer de jeito que você publica. Você está falando de revistas brasileiras ou de revistas internacionais? Mas isso é um número.
graças a Deus aí, o governo, estamos com uma liberdade poética dessa questão de, eu acredito que teve muita reclamação, o governo brasileiro fez a parceria com a IA, com o Spring Nature, vamos ter 3 anos aí de respiro. O grande sério é que respiro é esse, né? Por quê? Porque, por exemplo, na Spring Nature, as revistas que foram, não são todas, são aquelas que eram híbridas. Ou seja, por que está dando gratuidade em revista que é híbrida? Por que não aceita se você pode publicar ela sem ser open access? Não vamos falar de ética nesse aspecto, porque ficaria um assunto muito comercial. Para mim, revista científica ela é um repositório. O site que você antigamente tinha os blogs, para mim é um repositório, mas ele tem que ter ética envolvida. Tem que ter respeito, tem que ter avaliação séria. Eu já recebi, publicamos, recebi um parecer da APIs, uma revista internacional, onde basicamente o parecer deu para entender que era estrangeiro, não do seu país, questão de ética, mas deu para entender, basicamente a correção deles era: coloque esses artigos aqui na sua discussão, e os artigos eram deles, para alimentar a autocitação. E eu tenho muito medo dessa nova avaliação dos nossos órgãos de fomento, no quesito de ver métricas de impacto de Instagrams, é o futuro da nossa avaliação nas redes sociais. Para mim, não é assim que se divulga ciência. Precisamos das redes sociais para levar informação científica para quem paga a conta. Isso está certo, mas não para metrificar. Para mim, a grande métrica da ciência não é a instituição, não é o país, não é, a revista, não é o pesquisador. É a notoriedade do pesquisador, porque é ele que pede leis, é ele que escreve, é ele que analisa, é ele que interpreta, é ele que fica longe da família, é ele que deixa de sair, e é ele que tem que ser a notoriedade. Você, seguidor, e existem fazendas de redes sociais hoje, né? Eu estava conversando com a minha esposa ontem, dizendo: a gente pode manter esse perfil de conversa? Ou precisa ser formal, assim, a palestra tem que manter assim. Eu odeio aula, assim, eu gosto de bater papo. Eu estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela: o mundo é muito sensível. A gente não sabe que quem está do seu lado é verdade ou não é real. Aí eu vou trazer para o meu mundo. Eu não sei se o que estão fazendo para eu avaliar é real. Como a gente vai metrificar isso? Nós vamos ter que nos adaptar. Eu ouvi uma frase do diretor da NVIDIA, que hoje é a maior plataforma, a maior empresa do mundo, produtora de placas de vídeo para alimentar as inteligências artificiais, essas máquinas que têm que estar dentro de mares para poder aguentar o calor do processamento. Continuamente, milhões e milhões de pessoas estão usando o ChatGPT nesse exato segundo. E ele disse que nós vamos viver a maior era de pessoas milionárias, porque de fato utilizaram a inteligência artificial para melhorar seus negócios. Como ferramenta é imprescindível. Mas nós temos que manter o decoro, nós temos que manter a ética, nós temos que manter o Homo sapiens sapiens à frente. E isso daqui me preocupa, porque aqui dentro já tem projetos que não foram feitos por pessoas, e foram muitas vezes avaliados por vocês. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente valida isso? Não é real? Isso é uma preocupação que eu tenho, infelizmente, tá? Um cientista experiente, ele consegue identificar aquilo? Um experiente... Não. Infelizmente. Não vai de usabilidade, limiar e deslizar também. Estado experiente, deve estar aí também mudar
quando você estiver vivendo da área, estiver ouvindo pela casa, que ela está muito bem, você vê que até a acentuação da palavra é diferente. Porque ele não era da área. Estava lendo, entendendo, ele interpretou o conhecimento dele. E aí eu tive a curiosidade de alguma vez perguntar se mudava. Realmente mudava o tradutor, mas nem. Mas, gente, Isso é comunicação. A Nature tem uma resposta. A Nature diz que eles não conseguem. Nem os revisores e nem os pesquisadores mais especializados. Exatamente. Eles avaliaram isso. Eles avaliaram no eixo vertical de respondentes e aqui a taxa de resposta correta em porcentagem daqueles itens, daquelas imagens. Ó, exatamente. 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 100% das respostas foram avaliadas entre pesquisadores de nível internacional. Daquelas 6 imagens, somente 10% citaram atenção. Exatamente. ele era A especificidade, uma variabilidade avaliada nesse estudo, mas eles avaliaram 40 a 30 pesquisadores da saúde sem dúvidas. Então, foram 40 pesquisadores e ele somente 10 acertaram a fazer daquelas 6 imagens. Isso, para mim, exatamente. Então, naquela variabilidade que faz parte da área da saúde, somente 10% acertaram. Imagina, nós estamos fazendo. Vamos ter um editor-chefe que vai receber o nosso artigo. Esse editor-chefe vai ver se aquele artigo se enquadra naquela revista. Se enquadrar, ele manda para a revisão. Se enquadra, manda para a revisão. Esses revisores são dispersos ao redor do mundo. Espera-se. Ainda sugere, né? Ainda tem algumas que você sugere. Por quê? Porque não compensa mais o revisor ganha. Revistas que indicam revisores ao redor do mundo. E esses revisores não têm ferramentas. Eu sou revisor de várias revistas, de várias mesmo. Nós não temos um instrumento de validação que não é feito por IA. Nós só temos no nosso painel dizendo que o revisor, os autores disseram que nós não usamos IA. É uma autodeclaração. Esse é um risco que está todo mundo sentindo. Esse é o meu medo da ciência atual. Mas a IA da IA disse que a declaração da independência dos Estados Unidos foi feita por IA. Depois coloque IA informa que a declaração da independência dos Estados Unidos foi feita por IA. Em 70% das pessoas. Pessoal, nós estamos vivendo no limbo. E vou falar uma preocupação e uma indicação. Isso, gestor, não estou aqui no papel. Tenho pavor desse cargo de gestão. Eu acredito que eu não tenho habilidades para isso. Posso até ter competência, mas habilidade eu não teria para ser gestor. Mas se eu pudesse ter uma tarde não, uma hora com um café, com o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, eu diria, consultoria de programas de pós-graduação. Eu acho que na Universidade Federal do Ceará deve ter 40 de pós-graduação. Não tem dinheiro para tudo, não tem bolsa para tudo, não tem representatividade científica para tudo, onde o professor está subvalorizado nesse universo. Eu consolidaria mais programas. Eu tenho inúmeros dados de pessoas que não eram para ter um título de doutorado. Eu tenho inúmeros ex-alunos, alunos que defenderam. Temos alunos na universidade que estão defendendo o doutorado com revisão.
Eu estou aqui dentro da universidade. Isso para mim é preocupante. Isso para mim me entristece, porque a grande máquina de progresso da sociedade, a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a saúde ela é universal. Lá na OPAS, essa frase é um grande nome. A saúde deve ser universal. Para mim, não é a saúde não deve ser universal. A ciência ela deve ser universal. Saúde por saúde não tem sem ciência. Se você chegar em Angola, a saúde ela não é universal, lá não tem ciência, porque não tem pensadores, não tem consolidadores, não tem pessoas baseadas em evidência ainda, estão se construindo isso. Vai isso em vários países da África subsaariana. Isso em vários países, em várias nacionalidades. Para mim, a ciência ela tem que ser universal. Como tornar a ciência universal nesse mundo que a gente está vivendo? Eu fico muito preocupado. O que é que nós, pesquisadores em saúde, esperamos sobre as diretrizes éticas sobre IA? Eu não sei se todos aqui são profissionais de saúde, se conhecem, né? A nossa o maior documento que regulamenta é a Declaração de Helsinki, todo mundo conhece a Declaração de Helsinki, estou falando aqui de comitê de ética, e sabem que a sua última atualização foi em outubro de 2024. Então, ela passou 11 anos, a última atualização tinha sido em 2013, aqui em Fortaleza. Desculpe ser redundante para você, mas tem um apreço a quem está em casa. A Declaração de Helsinki, ela é o documento que rege todos os princípios éticos com pesquisas com seres humanos. Entenda pesquisa com seres humanos não somente subconjunto de estratégias que sejam invasivas no corpo humano, na amostra biológica, não. Estamos falando aqui de informações secundárias. Se eu estiver falando da altura do paciente, já é um princípio invasivo dentro dos seres humanos. Tá? Então, isso é preconizado por essa declaração, feita pela Associação Médica Mundial. Muitos alunos questionam, mas isso daí é só um documento para a medicina, não isso é para a saúde. É só que a Associação Médica Mundial se uniu para pensar em ética dos seres humanos. Então, a grande ideia é gerir normas que regulamenta todas as pesquisas dos seres humanos ao mundo, e ela é normalmente publicada pela JAMA, a maior revista médica do mundo, né? E ela foi publicada pela Associação Médica Mundial no dia 19 de outubro de 2024. Por favor, não entenda que é psicopatia, não, mas é porque é a minha função, eu sou pesquisador, eu não tenho redes sociais, não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, e a minha rede social é o PubMed, porque eu tenho que entregar resultados publicando para eu estar bem estudado. Todos os dias eu entro no PubMed. Todos os dias eu busco as novidades da doença do trabalho. Ou nas linhas de pesquisa que eu guio, hoje com os meus alunos e fora dos meus alunos aqui na universidade. E quando eu abri o PubMed, estava lá, não sei se vocês conhecem o PubMed, logo embaixo, no canto inferior esquerdo, tem os Trend Articles. Eu adoro olhar aqueles Trend Articles, por quê? Porque lá tem todas as doenças, tem tudo. Então eu olho para ver quais são as novidades no mundo, que eu possa replicar, por exemplo, nas condições clínicas que eu trabalho, as minhas linhas de pesquisa. E o primeiro Trend Article, nesse dia, a nova Declaração de Helsinki. Vocês que sabem os princípios básicos da Declaração de Helsinki, princípios éticos para a investigação dos seres humanos, no mundo de hoje, baseando no que nós estamos falando até agora, o que é que vocês esperariam dessa atualização? O que é que, eticamente falando, demanda no mundo de hoje? Para mim, a inteligência artificial. A gente espera que a Associação Médica Mundial entenda que na Declaração de Helsinki eu tenho que ter abordagens que falem do impacto ético, né? Depois de 11 anos, fazia 11 anos que essa declaração não era atualizada. Tem princípios gerais que eu não vou tratar, mas é um princípio básico para nós fugirmos de quaisquer crimes éticos com os seres humanos, é claro, promover e salvaguardar a saúde, o bem-estar e os direitos do paciente. E jamais eu posso incluir um paciente sem o seu consentimento. A base do termo de consentimento livre esclarecido é a Declaração de Helsinki. Claro que nós não podemos fugir da Declaração Universal dos Seres Humanos como um princípio ético para pesquisas em ciências, né? Todo profissional de saúde deve se comprometer com a primazia da saúde e do bem-estar do paciente. Isso é uma tradução ipsis litteris do documento que você já conhece. Essas grandes diferenças que tivemos da versão de 2023, 2024, foi mais atualização de conceitos. Atualização do conceito de placebo, atualização de grupo de caso controle relacionado a princípios gerais, integridade científica, equidade global, consentimento formal, foram bem pontuais nessa atualização. Eu esperava uma atualização muito mais robusta. Eu esperava uma atualização que, de fato, reportasse o que o mundo moderno está precisando.
O que nós estamos necessitando para ensinar? Nós, fazer ciência, fui convidado para implantar um serviço científico no nosso estado, e nos preparatórios ainda não implantamos isso, mas eu sempre digo, nós não temos ciência sem educação. Não temos. Nós não temos ciência sem o que estamos fazendo agora. O Comitê de Ética parando as suas atividades, que são gratuitas, eu sei que são gratuitas, eu já fui inúmeras vezes convidado para o Comitê de Ética, e eu não tenho condição de me dedicar, porque precisa de dedicação. Cada pesquisa tem suas particularidades. É como se vocês estivessem ouvindo ali 10, 20 pessoas simultaneamente. E vocês têm que interpretar se aqueles autores daquela pesquisa estão, de fato, sendo éticos com aqueles participantes de pesquisa que estão. É uma bola de cristal. Exatamente, ter fé, né? E eu senti falta nesse dia, exatamente no dia 19 de outubro de 2024, eu senti falta. E o que eu precisava dizer para a Associação Médica Mundial, que ele precisava gritar para eles e dizer assim, pessoal, isso não é humano, mas isso é de humanos. Isso não é real. E nós estamos vivendo essa luta. Poxa, a Associação Médica Mundial não viu isso. Como é que os caras que fazem a ética não viram isso? Nós temos que reclamar. Tem uma preocupação. Vocês já viram, não tem como vocês cogitarem ser machista. Tem 2 mulheres em casa, minha esposa e minha filha. Lá eu não tenho voz alguma. Então, por favor, na minha fala, não é feminina. Vocês já viram naqueles Instagrams de salão de beleza, de pele, de cirurgia plástica? Eu falo que a minha esposa serve isso. Então, tem o antes e depois? Não tem o antes e depois. Tem, cortei o cabelo, louro, antes e depois, limpeza de pele, cirurgia plástica, mamoplastia, abdômen, emagrecimento. Tem muito antes e depois. A Carta Circular, número 66 de 2018, ela preconiza exatamente quais são os critérios para a tramitação de relatos de casos. Vocês concordam que, em muitos casos, o que está depositado nas redes sociais são casos clínicos? Não são casos clínicos, né? Você está ali em uma cirurgia, a pessoa passou por um procedimento clínico cirúrgico e tem uma resposta antes e depois, são casos clínicos. Termo de consentimento? Tem autorização, será de fato ética para depositar aquilo? Aquilo são casos clínicos, e a sociedade brasileira não sabe que nós temos normativa para isso. O CONEP preconiza isso. O CONEP preconiza, por exemplo, que compreende-se relato de caso na área biomédica, com delineamento descritivo, sendo conteúdo de caráter positivo e reflexivo, cujos dados são provenientes da prática cotidiana ou da atividade profissional. Essa frase agora é imprescindível, você vai estar assistindo. Portanto, no momento da elaboração do relato de casos, os eventos narrados estarão consumados, não estando previstos experimentos de efeito. Vocês acham que quem está hoje na frente dessas clínicas, desses Instagrams de antes e depois, antes de fazer o evento, eles já estão pensando no post? Já estão pensando no resultado? Mas a nossa diretriz não tem que ser um fato consumado, tem que ser algo inédito, raro e inovador, sem estar associado a qualquer abordagem experimental. Vocês acham que tem abordagem experimental no Instagram? Tratamento de um novo cosmético, tratamento de um novo procedimento estético, tratamento em que profissionais de diversas áreas estão fazendo um senso comum. Você que está em casa se achar ruim, por favor, me entenda. Eu sou muito crítico a diversas profissões poderem fazer a mesma coisa. Eu acredito que esse não é o caminho. Eu acredito que eu posso falar da minha profissão, sou biólogo de formação, licenciado em bacharel. Eu acho inadmissível o Conselho Federal de Biologia estar autorizando um biólogo a trabalhar com estética. Nós não temos patologia na nossa grade. Nós não temos imunologia clínica. Nós não temos bioquímica clínica. Nós não temos nada clínico que o Conselho Federal de Biologia está autorizando a fazer estética. Pessoal, eu não tenho nenhum conflito de interesse, então eu posso falar. Isso é um absurdo. Isso foge de qualquer senso profissional e muito me espanta ter coragem de fazer isso. Isso é o que vai chegar nos nossos conselhos de ética, nos conselhos de ética profissional, e nós temos regras, né? Essa carta circular, ela fala muito de divulgação, fotografias,
características morfológicas, mas Howard, a pessoa autorizou, mas ela autorizou sabendo quais são os riscos, porque a disciplinar diz que um relato de caso não é isento de risco, pode acontecer quebra de confidencialidade, pode trazer danos materiais, morais e participantes a terceiro. Porque está faltando, eu acho que está faltando ter danos para que a sociedade entenda que o corpo humano ele não é um objeto. Essa é a minha grande preocupação. Publicamos um relato de caso muito interessante na Cosmetics, no grupo português, meu querido amigo, doutor Emanuel Dalvas, e a doutora Cláudia Matos. Eles me pediram ajuda para escrever esse artigo com eles. É um caso muito interessante. Esse caso é um paciente que teve transtornos psiquiátricos, com tomada de antidepressivos, tudo acompanhado bacaninha, mas esse transtorno gerou um quadro de alopecia areata. Uma perda de uma lesão capilar por estresse. Está muito associado. O nosso corpo ele é movido pela nossa mente, isso é muito batido na literatura. E esse paciente tinha lesões de inflamações, de perda capilar, zero cabelo, pontos de folículos pilosos em processo inflamatório bem característico desse tipo de lesão. E ele fez um tratamento muito atual, e foi o primeiro caso clínico no mundo que nós publicamos nesse ano em mostrar que a utilização de exossomas, que são vesículas que carregam o medicamento direto dentro do folículo, são injeções que você injeta na região da alopecia e ele repila. Ele transforma um careca e ele é caro, tem no Brasil, tem. Mas esse foi o primeiro caso no mundo em que a repilação voltou algo natural. Então, isso daqui foi, de fato, o inovador, né? Olha esse outro caso clínico. Paciente com inflamação do couro cabeludo, esse daqui é um caso em que tinha uma alopecia real e depois de tratamento com exossomos também voltou o cabelo. Processo inflamatório inicial, muito bacana, né? Legal esse caso. Feito por IA. Fui eu que criei no Gemini. Não fica bem. Esse não é. Deixa eu contar para vocês, eu vou falar um pouco dele. Nós Luiz, Brasil, e ele se confundiu. Ele mesmo se confundiu. Ele é médico, ele se confundiu. Quando eu mandei para ele. Não assusta. Isso daqui não é o que está na internet? Daqui tem vários na internet, vários. Ele vai apoiar. É bizarro, é assustador, né? Nenhuma dessas imagens são verdadeiras. Não. Você pede, eu gostaria de uma lesão central de alopecia areata em cabelo masculino e depois uma lesão em tricoscópio, o aparelho que lê, em tricoscópio mostrando o processo inflamatório. Assusta. Esse é o mundo que nós estamos vivendo na internet. Esse é o mundo que nos faz comprar. Esse é o mundo que nos mostra e nos assusta. Já pensa no nosso pessoal. Já tem isso. Será que eu não posso dar esse medicamento? Sem passar por um profissional de saúde, sem passar por exames. Vocês estão percebendo quantas pessoas estão morrendo em academias? Não deu mais, né? 54 anos. Uma pessoa, acho que esse ano foram 6 pessoas que morreram em academias em Fortaleza. E o que está acontecendo? Será que, caso investiguemos, nós estamos falando de pessoas que estão usando algo sem controle médico, sem exames? É esse mundo que nós estamos vivendo das redes sociais. O meu pai, ele gosta de uma rede social chamada TikTok. Eu nunca usei, eu não sei o que é, mas eu acho que é muito semelhante ao TikTok. Pronto, meu pai é kawaii, meu pai chega para mim e diz assim, Júnior, isso aqui, olha, mas tem que fazer assim. Pai, se eu vi isso aonde? No kawaii. Eu digo, pronto, vamos conversar, vamos atrás dessa informação. Pessoal, isso está bem em sociedade. As redes sociais estão movendo os nossos comportamentos.
estão movendo as nossas decisões falando em saúde, isso assusta. E há métricas produtivistas na ciência, uma mistura explosiva. Escândalo acadêmico, revista Springer Nature expõe fraudes emitidas de IA e retrata 129 publicações de universidade. Se vocês colocarem agora, Encrypted Paper no PubMed, vai sair isso. O próprio artigo não foi por IA, aí eu não vou falar o CERN que foi, mas foi o artigo que mais estourou na sociedade, foi o artigo da hidroxicloroquina. Ele está retratado no PubMed. Se tem impacto de IA, eu não tenho artifícios para falar, mas nós nunca vivemos tanta retratação de artigos. Tem revistas que estão fechando, porque basicamente os artigos são feitos por IA. E esses artigos viram referências. Esses artigos, eles são utilizados como base para outras pesquisas. Isso é a minha preocupação. E alguns programas de matam também. Aí todas os últimos 5 anos estão feitas aqui. Graças a Deus. Agora, não sei se foi o Ministério da Educação / Ministério da Saúde, ou se foi só o Ministério da Saúde. Não sei a fonte. Mas os programas de residência médica cortaram essa questão da venda de artigos científicos. Eu tenho muitos amigos médicos que recebem, sabe, e compre a autoria do artigo tal, que o artigo já está aceito, é só pagar R$500, é possível. Isso é, olha, rotina. Quem é médico vai receber esse nível? Tem grupos de residência em que tem de locais espaços dentro de artigos científicos. Isso envolve praticamente. É associar-se à palavra científica, qual você não fez parte. Você é passivo. Sanção ética. O ICMJE, em inglês, é o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, em inglês, eles preconizam que para ser autor de uma pesquisa, o pesquisador tem que seguir 4 apontamentos, não é é um e o outro, e o outro, e o outro. O primeiro você tem contribuído tecnicamente com o artigo, tem contribuído eticamente com o artigo, tem contribuído teoricamente com o artigo e se responsabilizar pela pesquisa. Você tem que seguir todos os 4 apontamentos. Na Europa, todos os institutos têm um setor de fazer análise de dados. Aquilo é um funcionário, aquela pessoa é um funcionário, ela está ali para fazer as análises de dados. Pelo fato dela simplesmente ter feito as análises de dados, simplesmente não estou menosprezando como disso, mas ele ter feito somente a etapa de análise de dados, significa que ela tem que ser autora do artigo? Não, porque ela é funcionária, é função. Aqui na universidade, no NPD, nós temos funcionários que trabalham somente com parte de manipulação de amostras biológicas. No campo do DNA, o fato de você ter extraído e feito a PCR significa ser autor do artigo? Não. Você é um funcionário. Então, nós temos que... você está falando em regulamentação? Pode ser. Não acho que seja errado uma regulamentação. Nós somos espécies que precisamos ser liderados, com bons exemplos. Os jovens estão nos refletindo isso. Os jovens não estão sendo liderados por bons pais. Eu sou pai, então eu estou me colocando nessa posição de tentar liderar minha filha por muito difícil que está de fora. Os pais não estão liderando bem seus filhos, e esses filhos estão chegando no mercado de trabalho. Não vou entrar no quesito social, porque a gente pode até do quesito de saúde aqui, mas concordo que abraçam, a base vem forte, onde a base está dentro de uma escola pública, de uma comunidade em que o aluno ele é treinado para uma vida mundana. Então, e esse cara ele pode chegar ao nível de doutorado, porque, sinceramente, é fácil fazer doutorado. O doutor Henrique Leal Cardoso, um dos maiores nomes da pesquisa brasileira e mundial, ele é o diretor do Instituto Superior de Ciências Biomédicas da UES. Na época que eu fazia o UES, eu conversei com ele, só fez seu doutorado. Ele fez doutorado em 1970. Como é que ele fez o doutorado dele? Eu perguntei. Conhece? Ele, para mim, é uma das pessoas mais fascinantes em eletrofisiologia e fisiologia humana. E eu perguntei para ele, no laboratório dele, autoridade que eu conheço.
eu perguntei, só fez seu doutorado? Ele fez em máquina de escrever. Eu digo, não, uma pesquisa, porque não tinha PubMed, só não tinha internet. Como é que fazia? Mandava uma carta para Cambridge, mandava uma carta para Oxford, os pedir artigos, quando os artigos chegavam depois de 3 meses pelos correios, aqueles artigos não tinham nada a ver com a tese dele, pedia para o dele. Olha, hoje você faz uma automação, a API do PubMed ela é aberta, você pode fazer um algoritmo de automação e você baixar os 44 milhões de artigos e alimentar uma inteligência artificial. Peguei esse site aqui. De buscar na biblioteca. Hoje, você não vê, hoje eu estou aqui na faculdade de medicina, pessoal, não vejo mais livro. Sabe? Eu não vejo mais um aluno com Atlas de anatomia, com um de anatomia. Eu não vejo. É só iPad. O que a gente esperava era que a nova da declaração de Helsinki sentasse lá. Ela não citou. Ela não citou. E nós estamos falando da Associação Médica Mundial. Existe um elitismo nisso. Nós não temos como fugir. Temos representantes europeus, representantes americanos, representantes japoneses, assim sucessivamente. É uma associação médica mundial, então temos representantes do mundo. Por que não citou IA? Isso foi uma grande chateação, né? É imprescindível falar a saúde, será consideração. Como é que eu estou falando da saúde do paciente? Um mundo que está fazendo IA e está mentindo. E está sendo hipócrita, paciente, as coisas não estão sendo entendidas. Tá? Em primeiro lugar está o like. Em primeiro lugar está o compartilhamento, está o número de seguidores. É isso que muito me preocupa com essa nova regulamentação do mundo Qualis 2025. Me preocupa demais. E saber que uma pessoa que faz dancinha de TikTok vai ter mais curtidas no artigo dele, que vai estar no post do Instagram dele, do que eu que não tenho rede social. E eu tenho mais de 120 artigos. Por que o artigo dele vai ser melhor? Porque ele tem no Instagram. Faz sentido para vocês? Para mim não faz. Por isso que tem que ser criadas novas redes sociais. A principal rede social hoje do pesquisador é o ResearchGate. O ResearchGate é você deposita seus artigos lá. O que a referência é os seus artigos, é a sua história, é o seu engajamento, são as suas citações, é assim simplesmente. Você não consegue comprar seguidor. Eu sei que é isso, né? A declaração de Helsinki, na nova declaração, em relação à proteção das informações do paciente, ela tratou sim o item 24, da privacidade e confidencialidade, tratou sim uma atualização do consentimento informado. Quem não leu a declaração, eu acredito que todos vocês já têm isso. Vocês atualizem-se com essa nova declaração. Né? O respeito devido à dignidade humana existe em toda esse processo de consentimento livre e esclarecer os participantes, indivíduos ou grupos que, por si só, ou seus representantes legais, manifestem a sua ausência e a participação na pesquisa. Pesquisas com seres humanos, certo? E aquelas imagens que não são humanas? O que a gente faz com elas? Mas elas estão representando o ser humano, mas não tem PCLE para elas. Não teve consentimento, você criou. Qual a punição para isso? Tem punição? Num país que a profissão de pesquisador não é nem regulamentada. Entende? O mundo que a gente está vivendo são muitas arestas, né? São muitas preocupações. E sobre no mesmo dia, no mesmo 19 de outubro, o grupo de editores da JAMA, porque a JAMA ela é um repositório, ela recebeu o artigo da Associação Médica Mundial, em que a declaração de Helsinki. Um colegiado de editores, perfeito. O próprio líder do mínimo dos editores da JAMA publicou o impacto rapidamente acelerado da inteligência artificial com uma preocupação crescente à conduta ética de pesquisa de saúde humana. Vê-se como necessário identificar sobre a importância da governança ética de dados, alfabetização aprimorada em IA e clareza em relação às aplicações atuais versus futuras e os riscos potenciais da IA como área de foco em saúde, criticando a pesquisa médica moderna em relação à declaração de Helsinki de 2024. Isso foi o editor da JAMA. Eles publicaram e já lançaram um editorial.
Outro artigo, Dr. Shaw, necessidade de revisar a Declaração de Helsinki. No mesmo dia que foi publicado. Eles mostraram, tem promessas e as problemáticas, os desafios da Declaração de Helsinki no contexto da IA. Governança ética de dados, baixa alfabetização IA, falta de clareza sobre danos atuais e futuros da IA, dentro de um mundo ético que não está sendo mais ético. Entendem agora o título dessa apresentação como uma desatualização da Declaração de Helsinki? Ela foi desatualizada, não foi atualizada. Ela foi mais problemática do que, de fato, enriquecedora por conta da ética. E isso é uma preocupação. Imagine para aqueles países que não têm nem comitê de ética, como nós temos na plataforma Brasil, como devemos fazer um algoritmo para rastrear todas as pesquisas que estão na base de dados do PubMed e tentar identificar a presença de IA nelas. Podemos fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que seria um belo projeto do Ministério da Saúde para verificar a existência de IAs nesses projetos de pesquisa que foram aprovados e que estão em condução com dinheiro público. Essa é a minha grande necessidade. Teve essa continuação, potencial da declaração na era da IA, o sucesso depende, compromisso das instituições e indivíduos, criatividade e visão para adaptar princípios éticos ao progresso tecnológico e recursos para acompanhar a evolução rápida da IA e das questões éticas associadas. Você pode imaginar, mesmo antes da nova declaração de Helsinki, diversos pesquisadores já alertavam sobre o uso da IA. Já tinha pesquisa mesmo antes da atualização. Era clamando, muitos pesquisadores clamavam. Associação Médica Mundial, cadê a nova atualização da Declaração de Helsinki? Ela tem que falar de IA, já tinha essa chamada. Olha esse artigo da revista Clínica Espanhola, mostrando a necessidade de implantação ética dos desafios da necessidade da vinda da inteligência artificial. Aspectos relacionados à governança e transparência para a IA, não temos. Oi? Aí, a saúde, capitalizado, se você tem filha ela está bastante pouco, certamente Martin Bay, ela se ela até tem catástrofe, será alguma fixação da tarde. Mas aí uma coisa que eu não vou pensar mais tipo, a questão de ética sempre tem saúde. E essa questão de ética, quem faz aí naqueles feitos, eles foi uma frase. O pesquisador chega de preocupação. Não é preocupação deles. Uhum. Ou então, se ela for feita para criar. Essa é a grande pergunta. Eu vou lhe falar muito francamente, porque eu acabei de ler um projeto de inteligência artificial no último edital do Programa de Políticas Públicas do CNPq, onde nós vamos implantar um chatbot para ensinar saúde para quem não tem esse conhecimento. Chama-se conhecimento de literacia e saúde. Já ouviram falar essa terminologia? A literacia em saúde é uma nova área da ciência onde nós queremos aproximar o paciente do seu diagnóstico. Parece que não, mas muitas pessoas não sabem o que é febre. Parece que não, mas muitas pessoas não sabem o que é uma hemoglobina baixa. Parece que não, mas muitas pessoas não sabem o que é um sumário de urina alterado. E nós criamos e eu não posso falar porque é questão de patente. Então nós estamos aguardando de fato esse reconhecimento de patente via Universidade Federal do Ceará, e dentro da minha equipe, do meu projeto, nós temos o cientista da computação. Essa galera, esse pessoal, eles são das exatas. Eles sabem construir. O problema é de quem usa. É a mesma coisa da cannabis. Eu estou usando o canabidiol para tratar um Alzheimer? Maravilha. Eu estou usando a maconha para criminalidade? A usabilidade que muda. A estrutura básica, algorítmica, racional, estrutural da inteligência artificial, que não é inteligente, é o machine learning, estrutura, é um pilar
e vai depender muito da pessoa que vai utilizar, que pode ser utilizada, por exemplo, imagine a importância da inteligência artificial para as análises de bioinformática. É fundamental, pessoal. Se eu tivesse IA, na época do meu pós-doutorado, eu trabalhei com 870 mil variantes genéticas. Se eu tivesse, eu ficava até 3, 4 horas da manhã vendo uma tela preta do computador e não sabia que o erro era um vídeo no meu algoritmo do erro, no algoritmo do terminal. Né? Aí ela veio para isso, ela veio como ferramenta para te auxiliar. O problema é como ela está sendo utilizada. Eu acho que não precisa ter normatização de quem cria, temos que criar. As ferramentas, elas vêm para isso. O Einstein, em São Paulo, tem uma IA de admissão de paciente, onde, por pequenas palavras-chave, já sabe qual o setor que vai seguir. O Fleury, em São Paulo, também tem uma IA, onde dentro do ambulatório tem um tubo, que você bota o sangue. Dentro do tubo tem leitores de código de barra que vai levar por tubulações do sangue dentro da enfermaria, da tua enfermaria para dentro do laboratório. Inteligência artificial. O que não podemos é fugir da ética. Ela tem que existir. E que forme mais microchip, em que a tecnologia fique mais acessível, que vai responder muitas perguntas que a espécie humana ainda não está capaz de responder. O Hospital de Câncer de Barretos tem o maior repositório de tomografias de pessoas que não são tabagistas, nunca fumaram na vida. A proposta deles é fazer 1 milhão de tomografias para rastreio de câncer de pulmão em antes. E a IA já está funcionando. Imagine você botar uma tomografia e ver lesões em que, eu vou falar da minha mãe teve CA de mama aos 48 anos, em uma lesão de 1,5 cm que não foi vista na mamografia dela de 42. Será que se eu tiver um computador, um equipamento alimentado, onde eu consigo ver dentro de uma mamografia de ramificações vasculares, dentro de uma mama que é tão complexa, eu consigo identificar uma lesão precursora neoplásica? Será que eu não consigo fazer novas análises de sequenciamento genético para tentar rastrear, de fato, aquilo que é mutação patogênica, que é mutação oncogênica, ou que é simplesmente uma fusa, de fato, não tem significado clínico? Isso é IA. Isso é machine learning. Não criação, não mentira. Não o que a gente está vivenciando. Essa é a minha grande crítica. Mesmo antes da declaração de Helsinki, como eu falei para vocês, tinha preocupação que a Associação Médica Mundial trabalhasse na declaração de Helsinki uma IA forte. Né? Não era tanto assim. Olha o que está no problema aí. Se você colocar inteligência artificial e ética, só tem 77 anos. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Será que é uma área que, de fato, só demite 77 artigos? Será que nós não temos que debater culturalidade, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos? Não temos que trabalhar isso desde a nossa juventude? Se uma criança hoje pegar, quantas informações ela vai entender que é certo ou errado no chat GPT da vida? Hoje os nossos jovens têm acesso a informações que assustam, que confundem, que tentam, que conseguem transmitir um mundo que não é tão real assim. Por isso que nós pais temos que estar próximos dos nossos filhos, né? E nesse dia 19 de outubro de 2024, eu fiquei muito incomodado. Eu dou um de ética há muito tempo. E eu estava esperando essa atualização, eu estava cansado de ser a última atualização da declaração de Helsinki, foi em 2013 na minha cidade. Eu dou essa aula em vários países do mundo. Eu ficava incomodado com isso, quando saiu, eu me incomodei. E a forma de você se incomodar na ciência é reclamar. Nós reclamamos em ciência. É fazer um artigo científico. É publicando um artigo. Então, publiquei na Lancet que a declaração de Helsinki ela está desatualizada. Eu escrevi esse artigo no mesmo dia que ela saiu, mostrando que nós temos que inserir inteligência artificial em diversos aspectos do universo científico, em especial do método científico e da condição das formações. Nós que somos orientadores de pesquisa, nós que dedicamos a nossa vida, parte da nossa vida, né, para formar novos pesquisadores, hoje mostrarmos o impacto disso para a nossa sociedade. E não somente para a pesquisa em si, mas para o método científico, como eu tenho trabalhado muito essa palavra com vocês. Eu publiquei outro artigo na Lancet, mostrando que, por exemplo, as pesquisas clínicas que vocês avaliam no comitê de ética,
Até então não tinha o uso da inteligência artificial. Para quem não sabe, quem não é do mundo científico, o Consorte e o Spirit são dois guidelines científicos internacionais que preconizam o planejamento da pesquisa científica no Consorte e o Spirit como resultados de pesquisa clínica. Por que não preciso normatizar os resultados de planejamento? Para que todas as pesquisas clínicas em quaisquer países do mundo ela funcionem da mesma forma, tanto a nível de planejamento quanto a nível de resultados. E até então não tinha. Saiu agora, em 2025 saiu o Consorte 2025 AI, então saiu o Spirit AI, saiu também. Acabamos de submeter um artigo também na Lancet. Já perceberam o tanto de pessoas que estão fazendo revisões sistemáticas? Revisão sistemática é a ciência, uma das ciências mais difíceis de você escrever. Só para vocês terem uma ideia, para você fazer uma revisão, eu tenho 14 anos de formado, eu tenho 2. Para vocês fazerem uma revisão sistemática, você precisa de uma bibliotecária dentro da sua equipe. Porque o algoritmo de busca ele tem que ser bem otimizado, você tem que registrar. Eu não trouxe aqui porque ainda não foi publicado, mas já está há 20 dias na Lancet, também eu acredito que vai ser aceito, onde nós temos um questionamento, né? Nós estamos priorizando qualidade ou volume. Nunca houveram tantas revisões sistemáticas e estudos de meta-análise como está tendo hoje. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o Próspero. Próspero é a plataforma da Universidade de York, na Inglaterra, onde ela criou a grande plataforma Próspero, que você tem uma identidade da sua revisão sistemática. Revisão sistemática ela é para ser exclusiva. Se eu tenho uma revisão sistemática, não é para ter outra. Ela precisa. Eu registro o Próspero na tela inicial, vocês vão ver um gráfico. O aumento dobrou. Eram 4.000 revisões sistemáticas registradas de 2024 até 2025, em um ano, nós já temos 8.000 revisões sistemáticas. Eu acho que era isso. Chamando sistemáticos. As pessoas estão fazendo revisão integrativa chamando de sistemático. E tudo fez uma análise dada, já estamos chamando de meta-análise. Então, nós fizemos essa revisão com um grupo de pesquisadores do Brasil e de África, chamando a atenção. O Prisma Guideline, ele ainda é o Prisma Guideline de 2020, ele precisa ser atualizado. E nós geramos algumas instruções para atualizar o Prisma Guideline em 2025 com o uso de inteligência artificial. Pessoal, eu espero ter elucidado um pouquinho do que é a importância de ética para vocês e aqui todas as nossas instituições da qual servimos e temos que comprovar o nosso acesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem dúvida, para com a gente, manda um e-mail. Se tiver alguma dúvida aí no chat, pode perguntar. Não era sobre a declaração de Helsinki, né? Se eu acho que a atualização de Helsinki foi realizada por profissionais da área. Sim, então, essa sessão sim, com eles, não tem que ser E a única sobre o IA, né? A gente vai avaliar projetos de até caminho, contexto. Tem compartilhamento de outras pessoas. Pode haver divulgação da pesquisa avaliada. Então, eu entendi, não. Como eu... de IAS tem para avaliar o projeto. Para mim, você, para mim, a resposta em relação à pergunta, sobre a Michele, sobre o DIA, se tem para avaliar o projeto de acesso exclusivo para mim, ou dizer, sem praticamente com outras pessoas. Pode haver divulgação da pesquisa avaliada. Fiz a mesma pergunta para a IAS, afirmou que não há divulgação e ainda responde em evolução do CNS e da Lei Geral de Proteção de Dados. E ele ficou confuso para mim. É como se ela tivesse acesso à plataforma e tecnicamente só tem acesso quem tem, né? E se ela colocasse esse projeto para ser avaliado, pegar uma experiência, vai já viver na frente. Eu tenho a grande preocupação. Eu acho que a preocupação é por que essa pessoa está nessa função. Eu acho que esse é o grande cerne. Ela foi chamada para que está perdendo tempo, né? Eu acho que quem aceita essas missões, eu sou professor,
2 programas de pós-graduação, eu não ganho um centavo para isso. Eu estou lá com uma missão, não minha função. Eu poderia, depois de 2016, depois que eu aumentei meu salário, eu poderia ficar na minha mesa, não dar nada na minha vida. A gente está com missão, né? É justo? Não acho. Eu acho que nós vivemos num país, num capitalista que temos contas para pagar. Não tenho mais fralda, graças a Deus, mas eu tenho vestidos que são mais caros que fralda. E quando chegar na mãe, É a mãe dela que lute. Aí, a gente, nós temos vida, né, para seguir. Eu acho que todas as coisas elas têm que, de fato, ser monetizadas mesmo. Mas se nem, né, e você aceitou, eu acredito que conte a sua história, né? Nós estamos aqui para encontrar uma história bonita, né? Ela está dentro do nosso grupo, setembro de 2000, até convido, espero você que esteja em casa, eu não trouxe, eu acredito que não era o propósito da aula, mas em todas as aulas que eu ministro, eu convido pessoas para se fazerem presente, eu tenho maior que fomenta a pesquisa em África. O GPF, Grupo de Pesquisa e Escrita Científica Brasil-África, foi criado, GPEC.Palopes. GPEC.Palopes. Pode entrar no Instagram, pode entrar principalmente no nosso canal do YouTube, que está se transformando em escola, gratuitamente, todos os dias eu estou no nosso grupo de WhatsApp, onde nós tivemos essa divulgação, essa honra de estarmos na capa da Nature África. Com esse grupo, mostrando que nós conseguimos fazer ciência pelo WhatsApp. Nós conseguimos, de fato, fazer ciência pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta para ficar jogando figurinha, mas nós conseguimos atravessar o Atlântico. Quando eu estive em Angola a primeira vez, em 2023, estava dando aula para a Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, e sonho de saber o seu nome, não sei se peça. Muito obrigado por sua aula. Eu gostaria de nunca deixar de trazer coisas novas. E essa frase foi guardada na minha mente. Nada chega cá em Angola. São 8 horas em cima do Oceano Atlântico para sair do Brasil e chegar em Angola. E eles disseram que nada chega cá em Angola. E aquilo foi muito motivador para mim. Então, nós construímos, em setembro de 2022, esse grupo de WhatsApp. E hoje ele se transformou nessa família chamada GPEC, que temos um grupo com mais de 600 profissionais de saúde, prioritariamente médicos, mas a grande massa tem vários outros profissionais de saúde. ele está só no... Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Estamos tentando trazer membros de Guiné-Bissau e Timor-Leste também, para que nós abracemos todos os países africanos de língua oficial, para fomentar a ciência. Durante nesses países tanto então, acredito, tenho convicção, foi feito por membros da Associação Médica Mundial. Isso é sem dúvidas, foi feita por pessoas, tem autores ali dentro. A Associação Médica Mundial tem presidente, tem secretários, tem toda a equipe, tem médico. A minha dúvida foi feita com auxílio de mas com certeza foi feita por pessoas que compõem a Associação Médica Mundial. Bom, faz essa missão gratuita. Eu não ganho um centavo para estar dentro do GPEC. Eu trabalho, mas amo o que eu faço, porque nós temos que ter uma missão dessa vida. Perdão. Saiu essa avaliação. Você escreveu questionamento por que dessa desvalorização. Houve alguma resposta desde então? Não. Nem a própria associação médica. Só tem que esperar a próxima. Tomara que não demore 10 anos. A única resposta foi que o meu hospital foi único. No mesmo dia já saíram outros editoriais na própria os próprios editores da agência se incomodaram. O meu saiu, foi aceito em menos de 24 horas. Na Lancet. Aí é uma revista de fator de impacto 98, então tem muita visibilidade. Tiro. Ok? Murilo Martins. Doutor Murilo Martins. Tive a honra de setor, que é o nome dele.
centro de referência em diagnóstico de câncer infantil, o Dr. Moreira continuava de seguir. Ele é um dos fundadores do Então, assim, que nós façamos a nossa partida. foi bolsista. Foi como é que é, né? Vocês se pronunciaram alguma coisa. Um fosfato. Exato. Fazer ciência, né, não é fácil, né? Exige o tempo que a gente o tempo que a gente se coloca para produzir, para avaliar, né? Porque precisa desse tempo, precisa dessa reflexão crítica, todo mundo tem essa disponibilidade, né? E ainda mais com ética, né? Com a pessoa que quer saber se vai avaliar, se tem uma IA que avalia isso, ela tem que ser o meio, não o fim. Nós somos usuários. Tem uma frase do da NVIDIA, que ele diz que a IA ela não vai substituir empregos, ela vai facilitar que as pessoas que saibam usar construam novos empregos. Faz muito sentido. Conversando com o meu tio, ele tem 6 anos, e meu tio acabou de ter um filho também, e ele disse assim: filho, a gente não sabe quais são as profissões dos nossos filhos. Pode ser que Sofia tem 6 anos, está começando a primeira série agora, daqui a 12 anos, quando ela for fazer faculdade, vestibular, pode ser que tenha outras profissões. Como hoje tem de influenciador, que há 10, 15 anos. Tem encerrado. E ter criado novas profissões. Então, o que vai ser do futuro dos nossos filhos depende de como conduzimos o tá. Não quis ser muito alarmante, mas eu acho que é deveras para nós temos muito que nos preocuparmos. Eu só desejo toda a sorte do mundo, porque o que pode vir a chegar nas mãos de vocês em projetos de avaliação ética com essas novas ferramentas que você não sabe que são pessoas que estão fazendo. Será que vocês estão avaliando a ética de pessoas ou a ética de máquinas? Boa sorte. Boa sorte. É um trabalho. Trabalhou com ela, né? Gente, tá ali, né? Ele é o pesquisador, ele é o nosso cliente, né? Comitê de ética. Então, a gente presta esse serviço para a instituição, né, de forma voluntária, gratuita, né? Quem é que do comitê de ética sabe o quanto a gente fica, né? Enquanto colegiado, discute, às vezes não chega num denominador comum, volta de novo, né? E aí vamos tentar avaliar, será que a pessoa quis dizer isso? Tem coisas realmente que não estão claras, né? Aí a gente, às vezes, conhece o pesquisador, chama para poder tentar fazer, né, aquele resumo para ver se a gente entende. Então, assim, não é fácil. Eu acho que é bom. No próprio trabalho. Porque quando eu tenho pequeno, no final, vou gravar um vídeo com os resultados. Eu tenho que entregar um resultado com vídeo. 5 minutos, está lá dentro das regras, tal. A sketch está sem IPQ, você tem que entregar no final um vídeo explicando os resultados. Por que na avaliação ética eu não preciso conhecer o pesquisador? Eu acho que era para ter ou um vídeo, ou dentro do checklist de avaliação ética, vamos reunir com pelo menos um representante do projeto de pesquisa, ou todos. Vamos entender o projeto de pesquisa. Não, e assim, Isso aí resolveria muita coisa, tornaria mais um ponto. quando às vezes você está dentro, né, avaliando projetos que você sabe pela maturidade da escrita, que não foi realmente a pessoa, o professor, pesquisador, enfim. Não sei se chega para você nesse trabalho de chega um trabalho de concluídos, são essas pessoas, algumas delas podem estar fazendo esses cursos de 10 reais. Esses trabalhos de 10 reais. A gente recebe pesquisa de 5 aulas, né? Onde você fica procurando entender um pouco o que é o objetivo, metodologicamente, que não é o objetivo do comitê, mas se você não tiver o método da pesquisa, você não vai poder avaliar se aquele método vai, né, de alguma forma, se contrapor à ética, e principalmente
principal objetivo do Comitê de Ética é preservar o participante da pesquisa. Né? Essa salvaguarda, saber o certo. Eu vou convidar, pode falar. A nível nacional, então, assim, os pesquisadores dos países tinham uma entidade que eles abriram o papel nacionalmente, reformas, essas férias, cada universidade vai responder, Pós-graduação, as universidades tiveram que se adaptar. Todas as teses, dissertações, teses, doutoramento, elas têm que passar por um agente de para ver se tem plágio. Exemplo, o do MITIM, que hoje é utilizado na Universidade Federal do Ceará, todas as teses têm que passar por ele. Existem muitas declarações, por exemplo, o presidente do CNPq, alguns políticos estão se preocupando com essas normatizações. Recentemente, o Trump está querendo regulamentar as inteligências artificiais, mas nós não sabemos se é de cunho econômico ou de fato de cunho social. Por quê? Porque a grande fábrica aí tem uma guerra iminente que nós estamos vivendo junto a Taiwan. Taiwan é a maior produtora hoje de microchips, pois eles têm a tecnologia. A China protege com navios de guerra ainda de Taiwan, que é lá onde são produzidos todos os chips da NVIDIA. Então, o que é que os Estados Unidos estão querendo normatizar? Então, não existe nem nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. No Brasil existe preocupações locais. PPC, a Sociedade Brasileira de Progresso Científico, ela se discute um pouco sobre isso. Se tem normativa, eu não sei te responder, mas se você abrir o Instagram, sempre vai ter uma pessoa falando, não tem a normativa. Eu acho que falta esse PPC se reunir, o Ministério da Ciência e Tecnologia se reunir, o próprio CNPq que se reunir. Todos se reunirem, debaterem sobre isso. Mas eu me pergunto, como? Eu não sei, eu acho que chegamos num ponto que já ultrapassou todas as barreiras. O que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos que polir a gente. Como assim? Aí é uma opinião totalmente pessoal, nada institucional, não estou representando aqui a Universidade Federal do Ceará, estou representando ele. Aqui é o pesquisador Howard, eu acho que eu tenho fé formativa de falar. Para mim, nós temos que polir o agente. O que é polir o agente? É racionalizar mais os recursos e dificultar mais o processo formativo. Eu acredito que nós temos muito doutor para pouco resultado. Eu acho que nós temos muitos pesquisadores sem entrega de fato para a sociedade. Então, eu acredito que esse polimento, tornar de fato, é só a gente olhar. Pessoal, vamos olhar para o nosso passado. Nós somos história. Nós somos história. A minha avó era jornalista. Vinha do Rio de Maranhão. Meu avô tocava saxofone. O meu bisavô era tradutor juramentado. A minha avó, professora. Nós temos histórias na nossa vida, não temos? Olha quem viveu aquela época que não tinha internet, que não tinha telefone. Nós pegamos o início disso. Eu sou de 88, eu tenho 37 anos, eu peguei o início da internet. Eu fui ter computador, eu estava na faculdade. Muito caro, vocês lembram? O computador era caro. Hoje ainda é, mas proporcionalmente não é tanto mais caro. Você olha, a gente viveu sem esse mundo. E tínhamos ética, tínhamos os grandes pensadores. Einstein não tinha inteligência artificial. Rutherford não tinha, Madame Curie não tinha. Né? Watson e Crick não tinham. Descobriram a dupla efeito do DNA. Será que nós, de fato, estamos formando pesquisadores pelo simples fato de darmos números de diplomas na sociedade brasileira? Eu acho que o número de diplomas não é reflexo de progresso. Na minha opinião, é só um papel. Tem muitos médicos profissionais de excelente gabarito que não têm tempo de fazer um mestrado e doutorado, mas são incríveis. Eu acho que nós tínhamos que ter mais doutor honoris causa. Eu acho que tem muitas pessoas que demandariam ter um doutorado, porque eles fizeram 60 créditos e defenderam uma tese e publicaram um artigo. É que eles tiveram história. Eles já entregaram resultados sociais de muito impacto. Né? Então, para mim, mudaria, a única forma é de lapidar o agente. Eu tenho que lapidar o pesquisador e principalmente aqueles que querem ser pesquisadores. Temos que dificultar o processo. Para mim é isso. Não tem outra forma, não. Porque limitar
A exatas não vai deixar de produzir equipamento. A inteligência artificial só vai progredir. É a mesma coisa que o carro elétrico. Nós vivemos 4 gerações de carros elétricos, mas com o desenvolvimento sustentável, e o carro elétrico está aí. Vocês já andaram no dia a dia? Poxa, filha. Hã? É sensacional. É um silêncio. E vou gastar gasolina, tudo isso me chuta por R$ 310. Entende? Então, nós não temos mais como fugir. Nós não temos como fugir da inteligência artificial, da tecnologia, mas nós temos como lapidar pessoas. É porque hoje também a nossa graduação é uma questão da vocação, tanto porque a pessoa gosta de ciência. É porque tudo na graduação, Eu tenho que fazer não alguma tem coisa. dinheiro, quero dinheiro. É mais fácil. Até uma bolsa de a pessoa no mestrado, tem uma bolsa, não tem mestrado, doutorado, porque é questão de, fica mais fácil. Ele dá oferta. Exatamente. É só diminuir o número de E aí você vê claramente isso, as pessoas terminam e elas não ficam na terapia, elas saem, elas não têm nem compromisso, nem quando estão fazendo, ainda mais que um texto. Eu gosto da época em que o doutorado não era doutorado A, doutorado B, doutorado C, era doutorado em ciências. Ciências. Mas eu sou das artes, doutor de ciências. Mas eu sou engenheiro, doutor de ciências. Eu sou físico, doutor de ciências. Eu não preciso de vários títulos de doutoramento. A ciência é ciência. E pós-doutorado, o povo faz 4 pós-doutorado, né? Vai fazendo. De 6 meses. Então, para mim, o futuro é lapidar o agente e o sistema. Se nós não mudarmos a ideia de que nós temos que formar as pessoas, não é esse o futuro. O futuro está lá na escola. O futuro está lá na educação básica. O futuro está na educação, na aprendizagem, na família. É ali que está a mudança daqui a 50 anos, se começar assim. A gente não vai ver essa mudança. Foi uma aula do Mário Vigar nesse aula. E ele fala que uma das coisas mais raras que é a humanidade. O pensamento original. O pensamento dele às vezes site do sonho, acordamos com uma ideia, rapaz, esse negócio aqui eu vou publicar uma peça uma nem pessoa. Ele disse que ele ia pegar uma parte de perfeição. Esse caso que existe, eu preciso dominar. Eu quero. Será que esse valor vai estar parece algo, olha, eu pergunto como faço idiota, sim, a gente pode salvar, se for a empresa da bolsa, então, talvez então, ciência, para eu ideal de eu entendi que a gente não se envolve no pensamento. Ela fez mais uma isso de pensar. Depende de quem está usando uma arma. Ela pode ser a sua defesa, ela pode salvar a sua vida, ela pode ser o seu desastre. Difícil agora, já Criminalidade. Se você pagar som, referenciais F para dental, você vai me chamar, caudal da informação, vai terminar. Eu sou evolucionista de formação, eu sou biólogo evolucionista totalmente cristão, praticante, mas prioritariamente evolucionista. Em diversas espécies, nós temos subespécies, né? O cachorro, né? O canis. Nós temos o Rottweiler, nós temos o mestiço, nós temos o bulldog, nós temos subespécies. Na espécie humana, nós não temos subespécies. Pararam para pensar nisso? Nós não temos o Homo sapiens sapiens idiota. Não tem essa subespécie. Eu estou falando de cadê?
Dentro do cladograma, isso é um aspecto social. Isso é um aspecto social. Falo com minha esposa sobre a minha filha anda com chique. A gente sabe onde é que ela está. A escola, se ela foi ao banheiro, eu sei que ela sai da sala de aula dela e ela foi ao banheiro, que ela anda com chique. Eu só tenho ela. Então, para mim, é o ouro mais caro que tem. São duas preocupações. São dois chiques. Então, é chique. Eu explico para a minha filha assim, que ela pode poder ser quem eu quiser. Ela nasceu em uma condição que eu não nasci, então está diferente. Mas eu quero ensinar sempre para a minha filha que ela pode ser quem ela quiser, mas ela não tem direito sobre as decisões do próximo de ser também quem eles querem. Vou dar um exemplo. Eu estou falando nesse quesito cristão, não é isso. Eu estou falando que a mulher ela deve ser quem ela meu Deus do céu, eu sou apaixonado pelas minhas duas mulheres. Elas que me movem e me moldaram a ser quem eu sou. Mas eu fico muito preocupado com uma mulher que ainda seminua. Tu tá deve seminua. Por quê? Ela pode andar do jeito que ela quiser? Pode. O corpo feminino é uma obra de arte providencial por Deus. Mas ela não pode querer ter o domínio pela doença psiquiátrica do próximo. Você pode andar da forma que você quiser, mas você não pode entender que na sociedade não tem loucos. É esse o racional da IA. Eu estou sendo bem radical, a mesma coisa da eu queria poder ter uma arma para defender. Eu queria poder. Eu já fui assaltado com arma na minha cabeça, com faca na minha barriga. Eu já estava com a minha filha com 1 ano e meio de vida e o assaltante passou na minha cabeça com uma arma guardada na cintura porque assaltou o carro da frente. Eu queria ter uma arma para poder defender a minha família. Mas eu sei da sanidade que eu tenho. E entendo também que tem pessoas que não têm sanidade. Entende o racional? É sem a sanidade. É por isso que não existe uma subespécie. Entende o racional? Na espécie humana, nós vamos ter sempre todas as divergências possíveis pela nossa capacidade de raciocínio. Está aumentando muito, está preocupante. E o pior, está aumentando nos jovens. Hoje, o jovem tem acesso à sexualidade, que tem acesso à sexualidade. É impressionante. Então, nós estamos vivendo esse mundo que preocupa. E eu acho que as nossas próximas gerações humanas, não estou falando de Brasil, de política, mas isso é comum. Vocês estão vendo duas pessoas na praia na Austrália atiraram. Pai e filho mataram pessoas. Por qual motivo ideológico, não sei, mas mataram pessoas. Então, nós estamos vendo, eu não sei qual é o futuro da sociedade nos próximos anos. Não sei. Que a gente pode, nós estamos vivendo, na minha opinião, a época mais certa de sermos egocêntricos. Eu só posso cuidar das minhas vidas. Eu não consigo cuidar do próximo. E o próximo vai ter que aprender a cuidar de si. É difícil, né, pensar assim? Eu filosofo para a está mas eu só tenho como pensar. Eu acho que é que eu leio. As pessoas estão falando isso, assim, para pensar. Sem digamos, algo a gente já agradece. Tem pergunta? Disponibilidade, conseguir ter qualidade, mas as mulheres vão se ajustar pelo ensino. Aí é quase outra vez, escrevendo para como é. Quem não vai. Mas eu tenho, essa fala aí é muito interessante. Mas quem fez? Quem fez está à frente. O meu diploma de 2016, ele é igual a todos os diplomas que saíram depois de 2016 até hoje. A diferença é a experiência que eu tenho. O que eu vivenciei, o que a outra pessoa vivenciou. Os diplomas vão ser iguais. O que eu acho é que o fato de você ter feito o correto só vale para você. Mas o fato da pessoa ter feito errado afeta todo mundo. Aí é o grande problema. O que é que nós temos que fazer com que as pessoas que estão seguindo errado? Nós temos que entender que o recurso para a ciência no Brasil ele só tem um fonte. No caso do governo federal, e nos estaduais, o PIB estadual. Nós só temos um fonte. O recurso ele é escasso. E ele não tem como mudar isso, porque nós estamos num país continental. Não temos. O recurso para a ciência era para ser maior,
Mas será que ele era para ser melhor, porque tem muita porcaria no mercado? Ou será que ele é suficiente para aquilo que de fato é necessário? Não é uma grande interrogação? Será que não dá para ter filtro? E o aplicação, se ele ser otimizado, né? Praticando ali, né? Eu acho que Esse erro é um erro que é achar que eu tenho que estratificar. Vou dar um exemplo, porque o edital universal da ele era para ser 200 mil. Eles só me deram 101 mil para poder abraçar mais projetos. Eu acho que a ideia não é isso. Eu acho que a ideia não é abraçar mais projetos. Se tiver 8 mil, por exemplo, teve uma discussão, agora se vocês acompanharam o Instagram do CNPq, eu ganhei um pouco sobre o meu aluno de 8 mil inscritos. O meu foi o primeiro lugar no campo da genética brasileira. O projeto ganhou a única bolsa que tinha disponível para doutorado sanduíche no Brasil. É algo muito claro. E teve muita reclamação do CNPq. Eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que não é. Dizer que é para todo mundo porque tem um recurso, não. Eu acho que tem que ter mérito. Eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que tem que ter impacto. Eu acho que tem que ter significado. E, primordialmente, para mim, eu sou um pesquisador de todas as pessoas que têm que ser aplicabilidade. Já teria, por exemplo, esse projeto do PP SUS, ainda não saiu o resultado, que era para ter saído no dia 27 de novembro, ainda não saiu o final, porque as pessoas estão criticando a segunda etapa do edital, que é a parte do Ministério da Saúde, onde o edital era para englobar pessoas negras, quilombolas, indígenas, e eles não entenderam isso. Pessoal, nós estamos falando do sistema único de saúde brasileiro. Você tem que ter diversidade, isso está dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, está dentro da própria Declaração de Helsinki. Os seus projetos têm que ter diversidade. Por favor, esqueçam quaisquer conceitos de discriminação. A gente está falando de ciência aqui, tá? Se eu fizer uma pesquisa genômica exclusivamente com caucasianos, é o mesmo efeito para pessoas etnicamente africanas? Eu tenho dados científicos que provam que não. No campo da oncologia. O meu estudo, a minha pesquisa principal é genética de população. Eu não sei se vocês teve esse ano uma grande perda, que foi a Preta Gil, na câncer intestinal. Eu dei entrevista para o Estadão, para diversos jornais no Brasil, um artigo que nós publicamos no nosso Hospital de Câncer de Barreiros, onde nós mostramos que a população brasileira, de fato, ela é miscigenada. Etnicamente falando, nosso DNA ele é caracterizado por 4 etnias, europeia, asiática, africana e ameríndia. E essa carga genética discrepante, ela aumenta o risco de câncer na população brasileira pelo simples fato de ser miscigenado. O nosso estudo com 2.000 participantes, é um número amostral bem significante, mostrou que a população brasileira com baixa diminuição de etnia africana e asiática aumenta em quase 2 vezes mais chance de ter câncer coloretal. Por simplesmente ter a sua genética de nascer. Eu não estou falando de beber, de fumar, de ser obeso, não estou falando disso, eu estou falando por simplesmente ser humano. Entende? Então, será que nós não temos que aumentar a diversidade nos nossos estudos? Claro que temos. A ciência, ela tem que ser única e exclusivamente relacionada a mérito. Única e exclusivamente. Aqui nós temos até que ela estudou e comparou com os resultados da Senado. E ela mostrou que os casos eram totalmente diferentes. Exato. As reações do tratamento eram tipo a idade do computador. Então, isso aí, quando ela fez aquela máquina, Exatamente. Nós temos isso. A outra coisa que eu me deve a Secretaria de Saúde do Estado, elas têm para elas se definir que é prioritário pesquisa no Estado de Ceará. Também. os indicadores de saúde são indicadores de saúde. Daí, quando ela aconteceu a comissão da secretaria, assim, então, a pessoa que está representando a secretaria
naquele projeto, ela você vai chamar atenção, qual é a solução da secretaria? Não é avaliar o problema, é saber se aquele tema é de interesse do Estado. Então, não tem que se preocupar. É só o seguinte, aquele tema interesse é prioridade, mas não é prioridade. No tempo todos tinham que ser bem discutidos. Simples. Mas depois, então você tem que avaliar, você vai participar do naquele momento, aquela pesquisa é prioridade. Concordo que cada estado vai ter a sua particularidade, não é? Então, a realidade, a gente acabou de publicar outro artigo na Lancet também, e saiu Health 2050, que é a projeção do impacto de saúde e as demandas mundiais de indicadores em saúde até 2050. E uma crítica que eu fiz para esse artigo é porque eles estão considerando unidades federativas. Não podemos refletir em unidades federativas para indicadores de saúde. A saúde do estado do Ceará é totalmente diferente da saúde da demanda de saúde do Rio Grande do Sul. Então, a grande crítica nesse estudo foi: não se utilizem dados federais, se utilizem dados globais. Acabamos de publicar outro artigo também, que saiu um grande estudo de risco de câncer mundial, e Angola não estava no mapa. Acabou de ser aceito, ainda não foi publicado, vocês não vão encontrar, acabou de ser aceito, está em formação de proof, onde eu mostrei que, olha, vocês estão errados. Nós não podemos tirar Angola do mapa porque eles têm dados. O problema é que vocês estão dando dados públicos em um país que não tem informatização em saúde, não tem dados SUS. A gente tem dados SUS. Onde é que estão as informações de saúde? Dentro dos hospitais. Olhem os inquéritos hospitalares. Mas quando foi publicado, a gente mostrou os últimos resultados de risco em câncer em Angola, que foi publicado, mas não está em dado nacional, mas está dentro do hospital. Então, as críticas a saúde, ela não é global. O que nós vivemos aqui na capital, Fortaleza, é totalmente diferente da realidade que tem em Crateus. Está lá, são indicadores diferentes, são necessidades diferentes, são secretarias de saúde diferentes, são demandas diferentes. É quase a medicina de saúde personalizada. É o que nós temos que preconizar. Cada cidade, cada bairro. Se você entrar no Conjunto Ceará, na Messejana, no Lagamar, no Barroso, qualidade de saúde, saneamento. Exato. Obrigado pela atenção. Simplicidade. Cara, que definição. Isso aí é muito importante de lá de também. A gente fica feliz e oxigenar nossas ideias, né? Chamar ele assim uma vez por semana para motivar a gente, né? Então, quero agradecer aqui ao professor, é sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa, né? Trazendo, oxigenando, e convidar de repente, depois ir aqui à nossa reunião do comitê, né? E nos permite também para participar dos grupos, a gente tem muito interesse, né? Até já conversei com o para a gente se colocar aqui à disposição, para ajudar nossa África, né? Nossa Angola, né? E tem um projeto lindíssimos, né? E ele estava com a gente acha que é tem, né? E isso, as piadas da nossa. Então, muitíssimo obrigada. Tá? Tchau, pessoal. Tchau.